Se há um ator que claramente desafiou Hollywood, esse é Jim Carrey. Ele revelou tudo sobre as pessoas dentro da indústria já no seu primeiro filme, e com isso se lançou à fama, tornando-se um dos maiores atores e mais queridos do mundo, seja pela sua maestria na comédia física ou pela sua presença magnética. Não há dúvidas de que Jim Carrey tem algo especial. Apesar da sua enorme lista de sucessos, Carrey nunca se encaixou completamente em Hollywood. Ele certamente fez inimigos na indústria, desde outros atores que se ofenderam com sua personalidade sem filtros, até produtores que tentaram controlar sua expressão artística. Isso explica por que, apesar do enorme sucesso como ator cômico e dramático, ele foi completamente ignorado pelas grandes premiações. Vamos explorar como sua honestidade inabalável e a recusa em fingir ter exposto Hollywood e suas celebridades pelo que realmente são. Como a maioria dos bons atores em Hollywood, Jim Carrey veio de origens humildes. Nascido em Ontário, no Canadá, ele teve uma infância modesta, vivendo com seus pais nos arredores de Toronto. Quando tinha 16 anos, o pai de Jim Carrey perdeu o emprego, o que levou sua família à beira da pobreza. Eventualmente, eles foram forçados a deixar a cidade e viver em uma pequena van de camping na casa de um parente. Apesar de todas as dificuldades, Jim Carrey nunca deixou de trabalhar para fazer as pessoas rirem. Foi no final da adolescência que ele começou a se apresentar em noites de stand-up comedy, algo que ele rapidamente se destacou. Jim Carrey teve grande sucesso no início de sua carreira, especialmente em suas imitações, que cumpriam a função de fazer as pessoas rirem. Sua carreira mostrava que, se você realmente quer algo, precisa trabalhar mais do que todos os outros. Mas à medida que sua carreira ganhava impulso e ele começava a se destacar, Jim quase descartou tudo o que havia conquistado e começou a criar seu próprio material irreverente e imprevisível. Muitas vezes, isso não dava tão certo. O público que antes se divertia com seu trabalho anterior, agora estava em cima do muro, sem saber se a próxima piada iria arrancar lágrimas de tanto rir ou seria um fracasso completo. Jim Carrey aprendeu muitas lições valiosas com seu pai, principalmente que você pode fracassar fazendo algo que não quer, então vale a pena arriscar e seguir o que ama. Seu pai havia desistido de um sonho de ser artista para garantir o bem-estar da família, mas eventualmente ele perdeu o emprego de qualquer maneira. Jim queria que o sacrifício de seu pai tivesse um significado. Para isso, ele precisava tirar o máximo possível do mundo. Foi essa ambição que o levou a Hollywood, onde sua maestria na comédia física e sua presença no palco poderiam finalmente ser plenamente aproveitadas. Seus primeiros 4 anos na TV e no cinema ainda estavam fortemente ligados à comédia. O primeiro grande sucesso, o programa In Living Color, era um show de sketch, mas permitiu que Jim brilhasse. Foi também nessa época que ele começou a trabalhar no roteiro do seu primeiro filme de comédia, Ace Ventura, um detetive diferente. Assim como suas apresentações de stand-up, o filme não seguiria uma fórmula tradicional. Em vez de aderir aos clichês da época e seguir o padrão de Hollywood, ele queria desafiá-los. Ace Ventura, ou Ace Ventura, poderia ter sido a única chance de Jim Carrey para conquistar o cinema, se o filme tivesse fracassado. Outros projetos poderiam ser cancelados, e ele seria lembrado apenas como mais uma comédia esquecível dos anos 90. Inicialmente, parecia que esse seria o destino do filme. Nas exibições de teste, muitos críticos detestaram a produção, e menos da metade deram uma crítica positiva. Roger Ebert o descreveu como uma comédia longa e engraçada. Jim Carrey já estava escalado para 2 outros filmes naquele ano, O Máscara e Debi Lloyd, 2 idiotas em apuros. Assim que viram o potencial em Carrey, ele conseguiu negociar um salário 10 vezes maior para seus próximos filmes. Isso também lhe garantiu 3 papéis principais em um único ano, o que catapultou direto para o topo. O Máscara fez mais de 350 milhões de dólares quando foi lançado, no verão de 94. Debi Lloyd fez outros 270 milhões naquele Natal. Tudo que Jim Carrey tocava virava ouro. O ano seguinte trouxe mais 2 filmes para Carrey, ambos sucessos de público. Embora ignorados pelos críticos, a sequência de Ace Ventura fez quase o dobro do filme anterior.
enquanto sua atuação como o Charada em Batman Eternamente ajudou a dar uma nova abordagem mais leve à franquia. Isso consolidou sua posição no topo. Carrey se tornou um superstar global. No filme seguinte, ele foi pago quase 20 milhões de dólares, tornando-se o ator mais bem pago de Hollywood na época, além de receber 15% dos lucros. Nesse ponto, para que Jim Carrey considerasse um papel, os estúdios precisavam pagar um preço alto. Até aquele momento, Carrey havia sido visto como um ator puramente cômico, conhecido por papéis que exploravam sua personalidade de confiança exagerada. A maioria dos outros atores teria continuado nessa linha por décadas. Se não está quebrado, não conserte. Esse movimento preparou o caminho para alguns de seus próximos grandes filmes. O Show de Truman é um filme incrível, centrado em um homem que vive em um mundo onde ele é, sem saber, o protagonista de um enorme programa de TV, uma grande alegoria para a sociedade moderna, onde seu mundo é um gigantesco cenário de filme, e todos ao redor sabem que ele é apenas um desempenhado a um papel. Carrey interpretou brilhantemente alguém que passa pelo processo de descobrir que toda a sua vida era uma mentira. É fácil perceber como ele conseguiria dar tanta autenticidade e força ao papel de Truman, porque, nesse mesmo período, Jim Carrey estava se tornando Truman na vida real. Ele não sabia quem era, preso em um mundo que o tratava como um deus, mas tudo parecia falso. Isso é algo que ele mais tarde expandiu em uma entrevista. Você se sente mais confortável sendo um ou outro? Jim Carrey havia criado uma persona profissional, algo que ele achava que funcionaria e funcionou de maneira espetacular. Mas depois de atingir seus objetivos, encontrar seu sonho e se tornar um grande nome, o que mais havia para ele? Ele já havia feito tudo o que propôs a fazer. Poderia ter continuado a interpretar esse personagem pelo resto da vida, sendo uma marionete da indústria de Hollywood e ganhando milhões com isso. Mas, depois de um certo ponto, não havia mais razão para ele continuar. Em muitos aspectos, aquilo estava se tornando cansativo. Era um personagem criado para carregar o peso de expectativas do público. Alguém tão maior que a vida, que as pessoas podiam se distrair de seus próprios problemas e se divertir sem preocupações. As ofertas e os papéis continuaram a surgir, mas Jim Carrey poderia agora escolher os seus próximos filmes, e realmente valiam a pena. Ele ainda aproveitava a oportunidade para voltar à comédia, de vez em quando. Jim Carrey sempre gerou discordâncias, e isso é fácil de imaginar considerando o quanto ele se destacava em qualquer cena. É difícil superá-lo em qualquer momento, e isso provavelmente causa uma frustração em outros atores, especialmente aqueles que estão acostumados a ser o centro das atenções. Essas desavenças podem ter sido um dos motivos para Carrey se afastar de Hollywood mais tarde em sua carreira. Atualmente, Carrey está em uma jornada espiritual, distante daquele mundo de carros caros e sorrisos falsos. Isso lhe permitiu apontar a hipocrisia e o ambiente tóxico de Hollywood. O exemplo claro disso aconteceu após um incidente em que Will Smith deu um tapa em Chris Rock no Oscar. Diferente da maioria, Carrey não focou a crítica exclusivamente a Smith, embora ele fosse obviamente o culpado, mas questionou o próprio ambiente de Hollywood, que fez Smith achar que ele poderia se sair impune. Ele também lembrou que qualquer outra pessoa tivesse feito o mesmo, provavelmente seria escoltada para fora pela segurança ou até presa. Essa não foi a primeira vez que Carrey se mostrou crítico ao sistema de Hollywood. Em 2014, durante uma participação no Jimmy Kimmel Live, ele fez uma intervenção bizarra falando sobre conspirações e sociedades secretas. A entrevista deixou a plateia confusa, pois não era claro que era uma piada ou um comentário genuíno. Em certo momento, ele disse: "Eu acho que as pessoas deveriam ir ao cinema assistir Debi Lloyd 2 neste fim de semana", transformando sua crítica ao sistema em uma promoção disfarçada do filme que o estrelava. Foi uma mistura de exagero e talvez uma crítica real ao que via como uma farsa em que Hollywood representa. Pouco depois dessa entrevista, Jim Carrey sofreu uma grande perda pessoal com a morte da sua ex-namorada, o que abalou profundamente a sua vida e sua visão sobre Hollywood. Após a tragédia, ele enfrentou processos judiciais relacionados à sua morte, que só foram arquivados 2 anos depois, sem que encontrasse nenhuma evidência de culpa. Essa experiência deixou uma sombra em Jim Carrey, que pensou seriamente em abandonar a atuação. Em uma entrevista sobre sua carreira,
Carrey chegou a afirmar que poderia se aposentar a menos que um projeto extremamente importante surgisse. Apesar de continuar fazendo alguns filmes às vezes, sua verdadeira paixão agora está em sua arte de cartoons políticos. Ele claramente perdeu o interesse pela superficialidade de Hollywood. Em uma entrevista na Semana da Moda de Nova York, ele explicou que a verdadeira paz vai além da personalidade, da invenção e das máscaras que usamos. Jim Carrey percebeu que o mundo de Hollywood é uma distração da realidade e que, no fim das contas, ele não pode mais levar a sério esse universo de entretenimento, especialmente depois de tantas décadas fazendo as pessoas rirem e compreendendo a verdadeira natureza dessa indústria. É claro que Carrey é uma figura complexa, impossível de ser definida de maneira simples. Sua honestidade e dedicação à sua arte o tornaram amado por milhões, e será uma tragédia quando ele se afastar dos cinemas definitivamente. Mas felizmente, Carrey pode se afastar sabendo que trouxe mais risos ao mundo do que muitos outros. Chegou até aqui? Seu like é de graça, me ajuda nessa. Se inscreva no canal. Agora assista o vídeo sobre cultura woke no entretenimento. Castor TV, onde sua curiosidade encontra o mundo.